Tem valor milionário aí chegando para o Flamengo. E aí a torcida do Flamengo já fica animada, já fica mais empolgada. Como assim? Um valor aí está chegando, um valor na casa de 1 milhão chegando para o Flamengo? É exatamente isso. Eu vou falar sobre isso contigo hoje. Além disso, informar para você também a respeito da multa aí que será aplicada ao Corinthians. Por que, que o Corinthians sofrerá uma punição por parte da CBF? Por quê? Tu vais também ficar sabendo no vídeo de hoje. E além disso, vamos comentar também sobre a saída aí do Pedro, né? Vai ficar de fora do clássico? Como é que vai ser? Vou te passar as informações tudo certinho. Mas antes, caso tu não me conheça, Nicolas Corrêa, é um prazer tê-lo aqui. Deixe o seu like, inscreva-se porque é muito importante. Se inscreve aí porque eu acho que tu não está inscrito, beleza? E vamos para os assuntos direto. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, né? Tem um zagueiro do Flamengo que está atuando ali em Portugal. Um zagueiro, inclusive, conhecido pela torcida, e saiu uma notícia a respeito dele. Vê se vocês lembram do zagueiro Otávio, formado ali nas categorias de base do Flamengo, tá bom? A notícia que saiu a respeito dele foi a seguinte: o Famalicão de Portugal, que é o clube a qual o jogador está atuando nesse momento, acionou a opção de compra do zagueiro, né? O Flamengo vai receber 500, ele tem uma opção de compra ali no contrato dele, né? Se o Famalicão está atuando pelo Famalicão, tem ali uma opção de compra ao final do contrato, né? E o Famalicão vai utilizar essa opção ali vigente em contrato de compra para adquirir o jogador. E a notícia continua falando que o Flamengo vai receber 500 mil euros, tá? Por 80% dos direitos econômicos do jogador, né? Porque é 80%, enfim, que o Flamengo vai receber, né, dos direitos econômicos, na casa ali de 500 mil euros. Tá, você falou que era um valor em milhão, né, na base do milhão ali. Por que, que tem 500 mil euros, né? Porque, traduzindo para real, né, na cotação de hoje, é cerca de 2 milhões e 600 mil reais, tá bom? Cerca, não é exatamente, mas é 2,6 milhões de reais, ou seja, 2 milhões e 600 mil reais nesse valor. Essa é a faixa que o Flamengo vai receber por conta do Otávio. Agora eu vou te perguntar uma coisa, caso tu sejas torcedor do Flamengo. O Flamengo tem sofrido com lesões, com desempenhos abaixo aí do esperado, né? E você, como torcedor do Flamengo, preferia que realmente um zagueiro criado ali na base do clube, que está se destacando lá em Portugal, ele fosse de fato adquirido ali pelo clube português, né? E recebesse esse valor? Ou você preferia que o zagueiro, por estar se destacando, né, supostamente ali em Portugal, ele voltasse para cá e ajudasse o time que não está nas suas melhores fases, né? Se comparado ao ano passado, a fase do Flamengo é terrível, tá? Mas caso você não se lembre, o Otávio que eu tô falando é o Otávio Ataíde da Silva, tá? 21 anos, ou seja, é jovem o jogador, e ele ficou na base do Flamengo, atuou pelo time profissional, foi pro Sampaio Correia também, emprestado pelo Flamengo, não conseguiu se firmar lá, depois voltou pro Flamengo, atuou pelo Sub-20 e posteriormente foi ali pro Famalicão, né? O clube de Portugal. Nessa temporada 2023, 2022, 2023, ele já acumula 9 jogos pelo time português. E aí tu vai me responder: você gostaria que ele retornasse ou que ele realmente ficasse lá e o Flamengo recebesse esse valor? Você gosta do futebol do jogador? Responde aí para mim. Mas não tem o que fazer, né, nesse caso. O Flamengo colocou uma opção de compra ali ao fim do contrato e o Famalicão está utilizando essa opção de compra. Ainda falando sobre o Flamengo terá um desfalque importantíssimo aí para o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Confere comigo a notícia. O Pedro, né, o atacante ali do Flamengo, ele não está treinando, né, ele não está treinando agora no Flamengo e ele deve desfalcar, né, nesta terça-feira o time contra o Fluminense, né, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então vamos pensar em uma coisa aqui. O Flamengo tem um time que está realmente se machucando demais, né? Por exemplo, no último jogo do Flamengo, o São Paulo teve que fazer todas as suas substituições ali no intervalo, foi muito atacado, só que posteriormente o São Paulo deu a explicação de que todos os jogadores ali dentro que foram substituídos, né, ao fim do primeiro tempo, no início do segundo tempo, no caso, eles, no intervalo, mais especificamente, eles foram porque realmente eles relataram algum incômodo ou desconforto, ou que não estavam se sentindo bem, estavam com alguma parte ali do corpo dolorida. Então, assim, há duas interpretações, né? Primeiro que o São Paulo está falando a verdade, mas aí, se ele estiver falando a verdade nesse caso, é preocupante, tá muito preocupante para o Flamengo
ter, ao final do primeiro tempo, 5 jogadores lesionando-se, 5 jogadores sentindo-se desconfortáveis por conta, enfim, de algum músculo ali. É muito preocupante. Mas a segunda opção que a gente pode até ser racional e tentar hipotetizar, que teorizar, é que ele fez essa substituição justamente pensando no confronto contra o Fluminense. Claro que a melhor desculpa que poderia ser dita depois, né, pelo menos ali para aliviar a barra, digamos, da diretoria, do técnico, é que os jogadores sentiram desconforto e pediram para sair, né? Mas isso deixa um pouco, não é o melhor para a barra da torcida, né? Que deixa ela um pouco preocupada, deixa-a preocupada. Então, assim, pode ser que ele estivesse falando a verdade, né? Tem essa hipótese, até então a gente acredita nisso, porque foram as palavras do técnico do Flamengo, mas tem também aquela hipótese de que ele fez essas substituições já pensando em poupar para o jogo contra o Fluminense, visto que muitas peças estão aí indo para o departamento médico do Flamengo e não pode se dar ao luxo, ou realmente não pode correr o perigo de perder mais peças. Então, é isso. Mas o que temos de factível é que o Pedro sim estará fora desse primeiro jogo, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora vamos falar de Corinthians, né? Do Corinthians. O que aconteceu? Ali no jogo contra o São Paulo, uma parte da torcida, né? Pelo menos foi isso que foi reportado segundo as mídias, mas você pode assistir o jogo também e julgar se realmente houvera isso, é que cantos pontinhos, mais pontinhos, fóbicos foram entoados por uma parte da torcida do Corinthians. Inclusive, a tela teve que ali mostrar uma mensagem, né, para alertá-los a respeito disso, né? Enfim, e isso, isso pode fazer com que o clube, o Corinthians, né, o clube paulista, ele tenha algumas punições. Vê comigo a notícia que saiu, que foi a seguinte, ó. Sobre os cantos, né, da torcida do Corinthians no jogo contra o São Paulo. Pode custar 3 pontos no Campeonato Brasileiro e multa de até 100 mil reais, tá? Pode custar 3 pontos para o Corinthians, que não vem acumulando muitos pontos ainda no Campeonato Brasileiro, e mais uma multa de 100 mil reais. Continua a notícia. Um caso semelhante, né, custou 40 mil ao clube, caso semelhante com o Corinthians, custou 40 mil ao clube em 2022. O STJD, né, que é a Justiça Desportiva, nunca tirou pontos em casos iguais, mas há a possibilidade. Regulamento da CBF também prevê punição. Até o regulamento da CBF já prevê punição para esses casos. E aí eu vou te perguntar o seguinte, tu acha que está exagerado ou está certo realmente para aplicar essa medida, para conscientizar, para educar e até para punir, né, a torcida que realmente entoar esses cânticos, tá bom? Mas aí tu comenta se tu acha que a punição está justa ou não, tá? Pode perder até 3 pontos e pode ganhar uma multa ali de até 100 mil reais. É uma multa, é uma punição muito pesada ou não? Tá de acordo com o padrão do futebol brasileiro. E aí tu vai comentar pra mim, tá? Eu quero saber a tua opinião, né? Dependendo da tua opinião, se for bem elaborada, até respondo sem problemas. Mas não te esquece de te inscrever, deixa teu like e eu quero muito te ver no próximo vídeo. Então se inscreve aí, eu acredito que tu não esteja inscrito ainda. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.